Desde que a humanidade existe, o homem tem tentado entender o ambiente ao seu redor. O desconhecido é assustador. É por isso que ele propôs a descobrir o sentido da vida, a razão de nossa existência, nosso papel na Terra, a vida após a morte, fenômenos meteorológicos, o nascimento da Terra e a criação do universo. Compreender os elementos, compreender o significado oculto das coisas é uma necessidade visceral da humanidade. Esta sede de descoberta nos impulsiona. Durante milhares de anos, a Terra tem sido uma questão eterna para a humanidade. Como ela surgiu? Quem a criou? De que é feita? O que acontece no universo? Qual é seu papel no universo? O que acontece no interior da Terra? Nosso planeta é excepcional. E pelo menos por enquanto, é também o único planeta onde há vida. Nossa existência só é possível porque a Terra suporta todos os critérios essenciais para a vida. A Terra é um vasto assunto que levanta 1001 questões. Mas neste vídeo proponho a responder apenas a uma delas. Como é o interior de nosso planeta? Por isso proponho uma viagem. Uma experiência absolutamente incrível. Uma aventura na qual você é o herói em letras maiúsculas. Você se tornará um geólogo e viajará por todas as camadas da Terra até chegar ao seu núcleo. O centro da Terra é nosso objetivo. Você entrará a bordo de uma cápsula. Esta cápsula é única, capaz de resistir a extremo calor e pressão. A bordo, você será capaz de desafiar as leis da natureza e penetrar as camadas mais profundas de nosso planeta. Você mergulhará profundamente nas entranhas da Terra para desvendar seus segredos e mistérios mais complexos. Como a Terra está ligada ao Sol e ao universo inteiro, você também usará uma nave espacial em sua jornada para experimentar o universo no seu melhor e testemunhar o nascimento de uma estrela e de um planeta. Antes de partir para uma nova aventura, não se esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever para não perder nada. Obrigado a todos e façam uma boa viagem. Se hoje em dia, com as últimas gerações de telescópios, podemos ver muito longe, os especialistas estimam que só podemos ver 10% da matéria no universo. Você pode imaginar isso? O que podemos ver já parece tão grande e ainda assim é apenas uma pequena parte de todo o universo. Os outros 90% são chamados de matéria escura ou matéria oculta. E não estou falando nem mesmo de antimatéria. Parece ser composto de partículas que nunca foram vistas antes. No final, somos apenas uma pequena mancha de poeira no universo. Vamos escalar juntos em nossa galáxia. Vamos viajar pelo espaço para entender o ambiente em que a Terra orbita e ver como o universo é belo e de tirar o fôlego. Antes de irmos para o subsolo, vamos fazer uma viagem em nossa espaçonave para ver uma pequena parte do universo e de nossa galáxia. A subida é sempre de tirar o fôlego e um pouco inquietante. Segure-se bem. Agora estamos estabilizados. Aqui estamos no espaço. Veja como é bonito. Você pode ver as estrelas, os planetas, as galáxias. Você pode ver alguns deles, mas os cientistas estimam que existem pelo menos 2 trilhões deles no universo. Quanto mais avançamos no universo, mais galáxias vemos. Uma galáxia é uma enorme coleção de gás, poeira, bilhões de estrelas e seus sistemas estelares que giram em torno de um ponto. Tudo é mantido junto pela gravidade. Enquanto algumas galáxias existem sozinhas, outras fazem parte de grupos maiores. Estes são chamados de grupos, aglomerados e superagrupamentos. Este é o caso de nossa galáxia, a Via Láctea.
A Via Láctea é a galáxia em que estamos neste momento. É uma vista incrível do espaço, não é? É nesta galáxia que nosso sistema solar tem evoluído desde seu nascimento. Disse que a Via Láctea tem entre 100 e 120 mil anos-luz de tamanho. Sabendo que um ano-luz equivale a 10 bilhões de quilômetros, você pode imaginar a imensidão do espaço em que nos encontramos. Nesta infinita extensão, compartilhamos espaço com mais de 300 bilhões de estrelas e 100 bilhões de planetas. A Via Láctea faz parte de um grupo maior chamado Grupo Local. Este grupo abrange 10 milhões de anos-luz. A galáxia Andrômeda também faz parte dela, mas há mais. O grupo local, que inclui as galáxias Via Láctea e Andrômeda, vizinho do aglomerado Virgo, outro conjunto de galáxias. Juntos, eles formam o Virgo Supercluster. Os cientistas estimam que esta concentração de galáxias é superior a 100 milhões de anos-luz. O Virgo Supercluster incorpora outro aglomerado, Laniakea, um supercluster ainda maior com mais de 100 mil galáxias. É bastante vertiginoso, não é? É neste exato momento que nos sentimos muito pequenos diante do mundo ao nosso redor. Antes de partirmos, vou deixá-los admirar a beleza do universo. O tempo parece estar parado, as luzes dançam. É a verdadeira poesia que se desdobra no espaço. Vamos dar a volta e nos perder nesta imensidão. Faremos nossa descida de Laniakea, o Supercluster Virgo, o Cluster Virgo, o Grupo Local, a Via Láctea e depois nosso Sistema Solar para finalmente chegar perto de Terra, nosso planeta. Nosso projeto nesta viagem é descobrir as profundezas de nosso planeta, de que é feito e quais fenômenos ocorrem nas entranhas da Terra. Mas antes de fazê-lo, precisamos definir junto algo essencial. O que é um planeta? Uma grande pergunta, não é? Nem todos os cientistas concordam sobre o assunto e o debate ainda está aberto hoje. Mas isto não nos impedirá de tentar encontrar algumas respostas. À medida que avançamos tecnologicamente, também progredimos em nossas descobertas. Novos exoplanetas, isto é, planetas fora de nosso sistema solar, mostram novas características e mudam em certa medida nossa visão dos planetas. É preciso dizer que eles às vezes estão muito longe da vizinhança terrestre, que temos estado acostumados a estudar até agora. Embora a definição seja complexa e nem sempre é fácil fazer com que todos concordem, uma escolha tinha que ser feita. É por isso que a União Astronômica Internacional tomou uma decisão. Ela estabeleceu critérios básicos para definir o que é um planeta e o que não é. Para serem nomeados como tal, estes são os critérios que os planetas devem satisfazer. Critério 1. Estar em órbita ao redor de uma estrela. Critério 2. Não compartilhar sua órbita com outras estrelas e corpos celestes. Critério 3. Sua massa é suficiente para atender às condições gravitacionais necessárias para estar em equilíbrio hidrostático. Critério 4. Ter uma forma quase esférica. Alguns astrólogos também acrescentam que um planeta não brilha por si só. É a estrela que produz a luz e ilumina a estrela em questão. A Terra cumpre naturalmente todos esses critérios e, portanto, faz indiscutivelmente parte da feliz família de planetas no Sistema Solar, juntamente com outros 7 vizinhos. Eles são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão foi rebaixado para um planeta anão e não tem sido considerado um verdadeiro planeta por várias décadas. Os astrônomos descobriram a esteira Kuiper há muito tempo. Acontece que Plutão fica além da órbita de Netuno, e que esta órbita é composta por pequenos corpos gelados, dos quais Plutão é um deles. É simplesmente maior do que outros corpos.
Você já notou que nossos 8 planetas são únicos e ao mesmo tempo muito semelhantes entre si? Quase poderíamos dizer que eles formam uma família. Uma família como nós a entendemos na raça humana. Cada membro tem genes comuns, mas cada um tem suas próprias características que o diferenciam dos outros. Em astronomia, consideramos 3 tipos de planetas. É importante conhecê-los a fim de termos todo o conhecimento necessário para estudarmos nossa Terra. Para fazer isso, voltaremos ao espaço e daremos uma olhada mais de perto em Júpiter. Não se pode perder, é gigantesco e tem dezenas de satélites naturais orbitando acima dele. Os planetas gigantes sagaz são, como o nome sugere, planetas bastante grandes, mas não muito densos. Na verdade, eles são essencialmente compostos de gás. Nesta categoria estão Júpiter, Saturno, Urano e finalmente Netuno. Eles são os maiores em nosso sistema solar. Eles geralmente têm vários satélites naturais em órbita. Júpiter tem 79 satélites, incluindo Ganímedes, Ló e Europa. Saturno tem 82 satélites, incluindo Titã. 27 orbitam ao redor de Urano e Netuno tem 14 satélites. Outras características incluem uma atmosfera espessa e um anel planetário, um disco plano de poeira e outras pequenas partículas orbitando um planeta. Embora sejam principalmente gás, estudos científicos recentes sugerem que esses gigantes do gás podem conter um núcleo sólido em seu centro. Você pode ver o planeta Plutão em nosso supertelescópio. Lembra-se dele? É um planeta anão. Vamos ampliar e descobrir o que torna este tipo de planeta tão especial. Como criação recente, talvez você não tenha ouvido muito, se é que já ouviu falar de planetas anões. Embora seja verdade que eles são estrelas no universo, eles estão em algum lugar entre um planeta e um corpo pequeno. Antes que você se perca, aqui estão alguns detalhes para ajudá-lo a entender. Os planetas anões compartilham algumas das características dos planetas que conhecemos, mas também têm algumas características especiais que os fazem se assemelhar a pequenos corpos com propriedades especiais. Em particular, os planetas anões compartilham suas órbitas, ou seja, sua trajetória rotacional, sujeitas às leis da gravidade e seguindo uma trajetória precisa com outras estrelas. Pode-se dizer que a Lua e a Terra compartilham a mesma órbita ao redor do Sol, e que não é considerada um planeta anão, mas um planeta por direito próprio. Sim, isso é verdade, você está absolutamente certo, mas a Lua é um satélite natural da Terra. No entanto, este não é o caso dos planetas anões. Eles compartilham sua órbita com outras estrelas, principalmente asteroides. Estes compartilham sua órbita com um planeta anão, mas não orbitam um planeta anão. Você vê a diferença? Existem 5 planetas anões: Ceres, descoberta em 1801, Plutão em 1930, Eris em 2003, Haumea em 2004 e finalmente Makemake em 2005. Como você deve ter notado, pelo menos assim espero, a Terra ainda não foi mencionada. Assim, de volta ao nosso amado planeta azul. É de fato um dos planetas telúricos, nossa última categoria de planeta. Para se tornar um bom geólogo e aproveitar sua viagem ao centro da Terra, você precisa trazer alguns conhecimentos específicos com você. Há algo de especial nos planetas telúricos. Este pequeno detalhe é um dos elementos que também nos permite viver na Terra e desfrutar de seus recursos. Aqui estão algumas das coisas que você precisa saber sobre estes planetas antes de partir para explorar as profundezas. O que significa o termo planeta telúrico? Se eu lhe disser que telluric vem da palavra latina para solo, isso lhe dá uma pista? São planetas compostos de rochas e metais.
e, portanto, com uma superfície sólida. Um solo em resumo. Se quisermos ser mais precisos na definição dos planetas telúricos, devemos acrescentar também que eles são feitos de rochas sólidas e têm diferentes envelopes sólidos aninhados uns dentro dos outros. Este é um bom momento para pôr o cérebro em marcha e pensar nos dias de escola. Lembre-se de que havia 3 camadas principais: a crosta, o manto e o núcleo. Em nosso sistema, 4 de nossos planetas são considerados telúricos. Existe a Terra, é claro, mas também Mercúrio, Vênus e finalmente Marte. Como você deve ter notado, estes são também os 4 planetas mais próximos do Sol. Eles jazem um pouco antes da cintura de asteroides. Voltando aos nossos planetas rochosos, aqui estão alguns detalhes a serem lembrados sobre cada um deles. Quem sabe uma pergunta de conhecimento geral sobre os planetas pode vir até você como um meteorito em seu próximo jogo de Trivial Pursuit. Portanto, tome nota. Será uma chance de você brilhar com seus conhecimentos na frente de seus amigos. Mercúrio é o mais próximo do Sol. Para medir esta distância, falamos em unidades astronômicas. Uma unidade astronômica representa a distância da Terra ao Sol, que é cerca de 150 milhões de quilômetros. O Mercúrio está entre 0,30 e 0,50 unidades astronômicas AU do Sol. Esta é uma média, já que a distância varia o tempo todo. O Sol e os planetas estão em perpétuo movimento. Voltando a Mercúrio, ele também é o menor planeta de nosso sistema solar. Tem cerca de 3.474 quilômetros de diâmetro, em comparação com os 12.742 quilômetros da Terra. Leva apenas cerca de 82 dias para dar a volta ao Sol. Ele também gira 3 vezes em torno de si mesmo, enquanto orbita 2 vezes em torno do Sol. Um dia em Mercúrio são 2 meses na Terra. Se você tivesse 42 anos de idade, já teria 2.519 anos de idade em Mercúrio. Outra peculiaridade deste planeta é que ele não possui satélite natural, como a Lua e a Terra, por exemplo. Também não tem atmosfera. Suas temperaturas são extremamente variáveis, variando de menos 172 graus Celsius a 427 graus Celsius. O dia é quente e as noites são frias e geladas. A água é um elemento importante na observação dos planetas para cientistas e astrólogos. Sabemos agora que Mercúrio tem gelo nos polos. Finalmente, como você pode ver, Mercúrio é afetado por numerosos impactos de meteoritos. Isto explica as numerosas crateras em sua superfície. Vamos avançar algumas unidades astronômicas para Vênus. Também está repleta de impactos de meteoritos, mas também está cheia de montanhas, desfiladeiros e vulcões. Vênus não tem água, mas ao contrário de Mercúrio, tem uma atmosfera. A atmosfera é muito densa e consiste principalmente de carbono, dióxido de enxofre, nitrogênio e ácido sulfúrico. O efeito estufa é, portanto, muito importante. A temperatura média é de 453 graus Celsius. Um verdadeiro forno. Leva 7,5 meses para fazer uma revolução completa ao redor do Sol. Vênus tem outra peculiaridade. Ele também gira em torno de si mesmo, mas na direção oposta de seus vizinhos. O planeta Marte é feito de solo hematita. Isto é o que lhe dá sua cor vermelha. A hematita é muito rica em óxido de ferro. Tem muitas crateras, mas também gelo nos polos, como Vênus. Os cientistas estão interessados em Vênus há anos por causa da composição de sua atmosfera. É bastante semelhante ao nosso, pois também contém nitrogênio, dióxido de carbono, argônio e oxigênio. Entretanto, a diferença de temperatura é maior do que na Terra. Enquanto a temperatura mais alta é apenas 37 graus Celsius, a temperatura mais baixa é menos 123 graus Celsius. É também marcado por ventos bastante violentos. Portanto, a vida em Marte não é imediatamente viável.
tendo em vista as condições climáticas. Finalmente, você deve saber que Marte não tem um, mas 2 satélites naturais, Phobos e Deimos. A Terra, nosso amado planeta azul, é o único até hoje que possui uma paisagem tão variada. Montanhas, vulcões, florestas, planícies, oceanos. Estas especificidades e a riqueza destes relevos deram origem a numerosos recursos minerais e orgânicos. É o único, pelo menos de acordo com os conhecimentos atuais, capaz de suportar a vida. Como você sabe, a água é o elemento essencial para toda a vida animal e vegetal que conhecemos. E na Terra, ela está presente em todas as suas formas e em quantidade suficiente. Nossa Terra tem uma atmosfera. Ao contrário de Vênus, ela é composta de nitrogênio, argônio e dióxido de carbono, mas também oxigênio e vapor de água. Há também diferenças de temperatura entre as áreas mais frias e mais quentes. As temperaturas extremas podem variar de menos 60 graus Celsius nos polos até 45 graus Celsius nas zonas mais quentes. A Terra gira em 24 horas, o que corresponde a um dia em nosso sistema de calendário. Ao final de 365,25 dias, a Terra fez uma revolução completa. Outro elemento importante que o distingue dos outros planetas é seu satélite natural, a Lua. A Lua orbita a Terra e desempenha um papel nas marés. Agora você sabe uma série de coisas sobre o universo e as peculiaridades dos diferentes tipos de planetas. Mas não há outra pergunta em sua mente antes de começarmos nossa descida às entranhas da Terra? Você sabe como nosso planeta nasceu? Nosso sistema solar está, como o nome sugere, ligado ao Sol. Os planetas em nosso sistema orbitam ao redor do Sol. Mas você já se perguntou por quê? Por que os planetas orbitam ao redor de uma estrela? Por que não são estáveis no meio da galáxia? Por que a Terra gira ao redor do Sol e não ao redor de outra estrela? Porque todos os planetas do Sistema Solar orbitam ao redor da mesma estrela. Que mistério, não é? Você gostaria de saber a resposta a todas essas perguntas? Por isso, segurem-se. Vamos fazer uma viagem pelos céus por alguns momentos para uma pequena viagem no tempo. Foi o aparecimento do nosso Sol, há 4,6 bilhões de anos, que sacudiu parte do universo ao criar uma enorme nuvem de gás e poeira, dando origem aos nossos planetas. Mas não vamos nos adiantar e tomar o tempo necessário para entender o que realmente aconteceu naquele momento. De fato, o nascimento do Sistema Solar desempenhou um papel essencial na composição dos planetas e, portanto, da Terra. Esta é uma das chaves que nos permitirá compreender a composição da Terra enquanto viajamos através dela. Você teria imaginado que teria que subir tão alto no céu para entender o que está acontecendo nas profundezas da Terra? Incrível, não é? O Sol é uma estrela gigantesca. Tem cerca de 696.340 quilômetros de comprimento. O que aconteceu há 4,6 bilhões de anos no céu e como surgiu um fenômeno tão grande? Estamos prestes a testemunhar o nascimento de uma estrela. No século XVIII, Immanuel Kant e Pierre-Simon de Laplace desenvolveram a ideia de uma nebulosa solar. Kant, um cidadão prussiano, foi um grande pensador do século XVIII. Seus interesses incluíam antropologia, filosofia, política, metafísica e cosmologia. Ele é considerado um dos pais fundadores da teoria da nebulosa solar. Ao combinar os conhecimentos e ferramentas de diferentes disciplinas, tais como astronomia, física, geologia e paleontologia, nasceu a hipótese da nebulosa. Ainda hoje é aceito e ajuda a explicar e compreender muitos fenômenos cósmicos, incluindo a formação de estrelas. Segundo esta hipótese, as estrelas se formam no meio de vastas regiões gasosas e poeirentas chamadas nebulosas.
Estas densas nuvens também contêm hidrogênio molecular. O hidrogênio é o principal componente do Sol e a grande maioria das estrelas. É também a fonte da energia que as estrelas produzem. A fusão termonuclear de hidrogênio é uma reação na qual dois núcleos se fundem para criar um núcleo mais pesado. O hidrogênio constitui, em última análise, uma grande parte da matéria interestelar ou intergaláctica. Faz parte da composição da maioria dos planetas gigantes, em forma metálica nos núcleos de Júpiter e Saturno, por exemplo, mas também na forma de hidrogênio sólido, líquido ou gasoso em suas camadas externas. Na Terra, ela é encontrada como água líquida, sólida, gelo ou gasosa, vapor de água, mas também é encontrada nas aberturas de certos vulcões em outra forma comumente conhecida como metano. O hidrogênio é, portanto, a base de nosso sistema. Agora que você sabe um pouco mais sobre este material particularmente precioso para o universo, vamos ver o que ele produz. Agora, veja o que acontece nas nebulosas. Estas nebulosas de gás hidrogênio contêm torrões, minúsculos grãos de pó que vagam no meio da mistura gasosa, um pouco como pequenas bolinhas de farinha em uma massa de bolo. Estas nebulosas estão sempre em movimento e são gravitacionalmente instáveis. Este processo de instabilidade gravitacional, também chamado de instabilidade Jeans após seu descobridor, é caracterizado por uma superdensidade de matéria. A densidade aumenta a cada movimento, pois a nuvem de gás e poeira, carregada de hidrogênio, armazena cada vez mais material, os tufos. Os elementos sólidos estão concentrados em torno de um único ponto. Quando a densidade atinge um certo limite, a pressão dentro da nuvem não mais contra-ataca a pressão fora da nuvem. O material que se amalgamou em pequenos tufos dentro da nuvem cai para fora. Estes tufos desmoronam e, em sua queda, formam uma estrela. Ao redor desta estrela aparece um disco protoplanetário. Proto significa o primeiro. Estes são os primórdios de um planeta. Para simplificar e esclarecer um pouco as coisas, este disco é composto de gás e poeira. Estes são os mesmos discos que darão origem aos planetas. Foi o que aconteceu com a Terra e todos os outros planetas que compõem o Sistema Solar, por exemplo. Neste disco protoplanetário, ao longo de milhões de anos e movimentos circulares, pode nascer um planeta. O Sol nasceu como todas as outras estrelas, em uma nuvem de hidrogênio molecular e depois deu origem ao nosso maravilhoso planeta azul. Entretanto, levou algumas dezenas de milhões de anos para a magia funcionar e dar à luz os planetas de nosso sistema solar. Todos eles são feitos do mesmo material e dos mesmos átomos, pois são resultado da mesma reação estelar, mas como você viu, eles podem ser muito diferentes uns dos outros. O fenômeno ocorreu há 4,5 bilhões de anos. O disco ao redor do Sol, lembre-se, é feito de grãos de poeira. Estes grãos de poeira, na periferia do Sol, atraem uns aos outros e eventualmente se aglomeram para formar rochas cada vez maiores. Por esta razão, o tamanho dos planetas pode variar muito. Mercúrio é muito menor do que Júpiter, por exemplo. Mas foram necessários mais 500 milhões de anos e mais alguns eventos para que a Terra se tornasse o que conhecemos hoje. Nosso planeta encontrará outros corpos como asteroides, objetos celestes orbitando no espaço feitos de rochas, metais e gelo, e meteoritos. Quando um asteroide entra na atmosfera, é chamado de meteorito, mas quando resiste ao aquecimento e à desintegração e atinge o solo, é chamado de meteorito. A Terra é bombardeada de todos os lados. Estes impactos dos asteroides liberam muita energia e inevitavelmente produzem calor,
muito calor. Em sua juventude, a temperatura da Terra ultrapassou os 2000 graus Celsius. Impressionante, não é? Mas isso não é tudo. Naquela época, a Terra era mágica. Portanto, não havia oceanos ou continentes. Entretanto, a atividade vulcânica foi muito intensa na superfície e os bombardeios de meteoritos continuaram. O fenômeno, então, produz gases, e são esses gases que irão compor a atmosfera da Terra ao longo do tempo. A gravidade, então, força os elementos mais pesados, como ferro e níquel, a migrar em direção ao centro da Terra, enquanto os elementos mais leves migram em direção à superfície para formar o manto. O manto solidifica-se, assim como parte do núcleo. Desde os primórdios dos tempos, o homem tem tentado desvendar o mistério do universo. No início, a humanidade concentrou-se na Terra, e depois expandiu seu campo de pesquisa para todo o universo. Tudo começou no século VI a.C. Os grandes nomes da história e da filosofia se perguntavam sobre o mundo. Tales, Anaximandro, Pitágoras, Platão e Aristóteles tentaram desvendar os mistérios do ambiente ao nosso redor. Sem nenhuma ferramenta científica, ainda estamos muito longe das invenções tecnológicas de ponta. Estes filósofos tentaram determinar nosso lugar no mundo, mas também o da Terra no universo. Eles pensavam que a Terra era redonda. Aristóteles foi um passo além e explicou que a Terra era composta exclusivamente de terra e rodeada por água, ar e uma camada de fogo. Ao contrário do que se poderia pensar, mesmo na Idade Média, a ideia de uma Terra plana era uma lenda. Essa ideia foi apresentada para provar, mais uma vez, o obscurantismo medieval e bíblico. Mas, na verdade, há muitos textos que provam o contrário. Entretanto, existe um conceito que persiste até o século XV e a chegada de Nicolaus Copérnico. Naquele tempo, o conhecimento científico e religioso colocava a Terra no centro do universo. Tudo girava em torno dele, inclusive o Sol. Foi Copérnico, um cientista matemático e físico polonês, que provou o contrário, desvendando a teoria do heliocentrismo por volta de 1510. Naquela época, o geocentrismo era lei e sua teoria não era muito bem recebida. Não foi bem recebido e até mesmo colocou sua própria vida em perigo. Para se proteger, ele teve que confessar que se tratava de uma mera hipótese. Foi só muitas décadas depois, graças ao trabalho de Isaac Newton, mas também aos avanços tecnológicos de Galileu, o matemático, geometra, físico e astrônomo italiano, que a prova irrefutável do heliocentrismo foi trazida à luz. Em 12 de março de 1610, Galileu publicou 500 exemplares de Sidereus Nuncius, a mensagem celestial. Ele confirmou a teoria de Copérnico e o livro esgotou-se rapidamente. O problema era que a igreja não queria que essa teoria fosse conhecida. Portanto, foi-lhe pedido que mantivesse suas descobertas em segredo. Este conceito foi banido pela igreja em 1616. O filósofo Giordano Bruno, um seguidor de Copérnico, foi publicamente queimado por heresia. Naquela época, isso não era motivo de riso. Galileu também foi levado a julgamento e decidiu retratar sua tese para não ser condenado. O trabalho de Isaac Newton conseguiu pôr um fim ao debate e provar de uma vez por todas que a Terra não só gira em torno do Sol, e não o contrário, mas que também gira em torno de si mesma. Infelizmente, Copérnico nunca saberá que ele estava certo. Ele morreu em 1543 na Polônia, muito antes de sua teoria ser finalmente aceita pelo mundo. Copérnico, apesar de seus contratempos, ajudou a iniciar uma revolução astronômica. Foi René Descartes quem se interessou pelo mundo subterrâneo pela primeira vez em 1644. Para ele, a Terra era um Sol antigo. O núcleo seria feito de matéria solar e seria coberto por uma camada compacta da mesma matéria, depois por terra, água e ar e depois novamente por terra. Em outras palavras, para ele, a Terra é oca.
Em 1665, Kircher tentou explicar as erupções vulcânicas. Estas perguntas o levaram a acreditar que a Terra era de fato um antigo Sol resfriado, mas que tinha um foco central ligado aos vulcões na superfície. Finalmente, Burnett, várias décadas depois, em 1681, pensou que o globo era um caos fluido composto por todos os elementos e que era ordenado pelo efeito da gravidade. As partes pesadas se afundam e as partes mais leves se elevam. As pesquisas e estudos têm continuado ao longo dos anos. Entretanto, nenhum deles foi capaz de responder a todas as perguntas sobre a composição da Terra e seu comportamento no universo. Em 1749, Buffon, pretendente ao Jardim do Rei, propôs uma nova teoria que permitiu um avanço geológico. Ele usou argumentos sólidos para provar suas teorias. Primeiro de tudo, ele demonstrou com uma simples linha de prumo que a Terra está cheia. Confiando na atração da montanha e na atração da Terra, ele estabeleceu, graças à direção tomada pela linha de prumo próxima a uma montanha, que a montanha é fraca e que a Terra está, portanto, cheia. Caso contrário, a massa da montanha seria maior que a massa total da Terra e a deflexão seria maior. O mordomo do rei não é estúpido, pois não? Ele também argumenta que o globo terrestre derreteu no início de sua história. Ele explica que a forma achatada da Terra é inevitavelmente a consequência de um globo maleável e, portanto, derretido em um certo ponto de sua história. Ele também explica que, desde a exploração e mineração, foram feitas leituras de temperatura. A Terra tem seu próprio calor. Finalmente, ele aponta que as rochas da montanha são resultado do derretimento. Dados estes fortes argumentos, há todos os motivos para acreditar que a Terra é sólida e que existe um núcleo fundido no centro de nosso planeta. No século XIX, uma nova disciplina, a geologia, surgiu. Desta vez, o terreno foi realmente estudado. Cordier, um geólogo e mineralogista francês, observou um fenômeno que deu origem a uma nova visão das entranhas da Terra. Nas minas, a temperatura aumenta cerca de 1 grau Celsius a cada 25 metros. A uma profundidade de 50 quilômetros, parece que a temperatura sobe até 1.600 graus Celsius. Neste ponto, todas as rochas derreteram. De acordo com Cordier, o globo é, portanto, uma enorme massa fundida coberta por uma fina crosta sólida. No século XX, novos conhecimentos e ferramentas tecnológicas tornaram possível sustentar hipóteses sobre a composição da Terra. Foi então que surgiu o modelo sismológico, o que permitiu compreender certos fenômenos até então inexplicáveis. Ondas de cisalhamento, ou seja, ondas que se propagam em líquidos, foram detectadas. Isto mostra que o globo se comporta mais como um corpo sólido elástico. Foram necessários vários estudos para explicar a composição da Terra, os vulcões e as formações de montanhas. Como resultado desses diferentes estudos, Oldham descobriu que a uma certa profundidade, a velocidade das ondas sísmicas diminui. Esta descontinuidade seria estabelecida a uma profundidade de cerca de 3.800 quilômetros. Se há descontinuidades, há inevitavelmente camadas diferentes. Mahorovechak destacará a fronteira entre a crosta e o manto a cerca de 54 km de profundidade. Gutenberg mudou a descontinuidade do Oldham para cerca de 2.900 km. Finalmente, entre 1923 e 1952, Adams, Williamson, Bullen e Burke conseguiram determinar a densidade das diferentes camadas da Terra. Em uma escala de tempo, estas revelações são muito recentes. Foi apenas há 70 anos que foram descobertas as diferentes densidades da crosta, manto superior, manto inferior e núcleo. Cabe agora a você continuar o trabalho destes grandes nomes da história. Durante nossa jornada, você se tornará um geólogo.
Após descobrir os princípios fundamentais do universo e entender como o Sol deu origem à Terra, você poderá entrar em nossa cápsula e conquistar as profundezas da Terra. Um geólogo estuda as características das camadas internas e sua interação com as camadas externas da Terra, como a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera. É uma disciplina que pode abranger muitas especialidades, tais como mineralogia, sedimentologia, estratigrafia, geoquímica, plantologia, vulcanologia, magmatologia ou hidrologia. Como você pode ver, o trabalho do geólogo é bastante complexo. No entanto, sinto em você uma alma aventureira e uma vontade de ferro tão sólida quanto o núcleo da Terra. Estou certo de que você está preparado para abordar esses diferentes tópicos durante nossa jornada. Mas, para entender os mistérios de nosso planeta, temos muito trabalho a fazer. Portanto, temos que começar agora. Vamos começar com uma coisa. Quais são as diferentes camadas da Terra? Na escola, você terá aprendido o básico. A Terra é composta de 3 camadas principais: a crosta, o manto e o núcleo. Cada uma destas camadas tem sua própria estrutura, espessura e temperatura. Seu estado pode ser sólido, viscoso ou líquido. Mas, como geólogo do futuro, você pode imaginar que não vai parar por aí. Você terá que arregaçar as mangas e cavar um pouco mais fundo. Você verá que a crosta é dividida em 2 camadas distintas, assim como o manto e o núcleo. Cada uma dessas subpartes tem suas próprias especificidades e um papel a desempenhar na vida de nosso planeta. Ainda quer descobrir o incrível interior da Terra? Então tome seu lugar a bordo, aperte seus cintos de segurança e vamos lá! A crosta terrestre é a camada visível para os seres humanos. É natural, portanto, que comecemos nossa jornada com ele. Vastos e extensos, esta camada por si só parece colossal. No entanto, ela representa apenas 2% do volume total da Terra. Falamos da crosta terrestre, mas devemos dizer a crosta. A crosta é dividida em 2 partes sobrepostas: a crosta continental e a crosta oceânica. A crosta continental corresponde aos continentes emergentes e representa 40% da superfície da Terra. Está em um estado sólido. É onde nossos pés descansam a maior parte do tempo, exceto quando você está na praia. Os acidentes geográficos na superfície da Terra são ricos e variados. Há desertos, florestas, planícies e montanhas. Nascentes de água doce e água salgada também podem ser encontradas nestes terrenos. Há 4 bilhões de anos, a temperatura da atmosfera caiu para cerca de 100 graus Celsius. Como a superfície da Terra esfriou muito, a água foi capaz de se tornar líquida e cair do céu para o chão. No início, o solo ainda estava muito quente, então a água evaporou quase que instantaneamente. Ao longo dos milênios, a Terra se tornou cada vez mais fria. A água foi então capaz de penetrar em buracos na crosta terrestre e formar lagoas, lagos, rios e, mais tarde, o mar e o oceano. Eu poderia lhe dizer que a crosta é feita de rocha granítica e parar por aí. Mas espero que você esteja curioso e não queira parar por aí. Portanto, aqui estão alguns pontos-chave a conhecer sobre nossa famosa crosta continental. Se brincarmos de geólogo e pentearmos toda a nossa crosta, poderemos encontrar 92 elementos químicos naturais. Embora este número possa parecer impressionante, na realidade apenas cerca de 30 destes elementos estão amplamente distribuídos. Os outros são encontrados em quantidades menores. Um dos principais elementos, 47% da crosta terrestre, é o oxigênio. Você sabia que estava no ar, mas pode não ter percebido que ele também é um dos componentes essenciais de nosso solo.
O segundo elemento químico natural é o silício. Ele compõe 28% da crosta. Segue-se o alumínio, 8%, ferro, 5%, cálcio, 3,6%, sódio, 2,8%, potássio, 2,6% e, finalmente, o magnésio, 2,1%. Estes 8 principais componentes representam 98,5% da crosta terrestre, enquanto os 84 componentes restantes compõem os 1,5% restantes, como o carbono, 0,048%. Também são encontrados metais preciosos entre esses componentes químicos naturais. A quantidade de ouro, por exemplo, é estimada em 0,003% da crosta terrestre. Dependendo do relevo, o tamanho da crosta pode variar. Sob as planícies pode ser de 15 a 30 quilômetros, mas sob as mais altas cadeias de montanhas podem ser mais de 70 quilômetros. A densidade da crosta terrestre é de 2,6 gramas por centímetro cúbico. Você provavelmente está se perguntando por que eu estou lhe dizendo esta medida de densidade. Dentro de alguns minutos você verá que é importante. A crosta oceânica é o fundo dos oceanos. Apesar de estarmos debaixo d'água, a crosta está em estado sólido, assim como a crosta continental. O maior e mais profundo abismo tem cerca de 10 km de comprimento. Portanto, pode-se dizer que a espessura da crosta oceânica é de cerca de 10 mil metros de espessura. No continente, falamos de rocha granítica, mas sob o oceano, a rocha basáltica domina o cenário. Estes são os dois tipos de magma que formam a crosta terrestre. Sua composição é bastante semelhante, com algumas nuances. O magma basáltico contém de 45 a 55% de dióxido de silício, enquanto o magma granítico contém 65 a 75%. O magma basáltico também é rico em magnésio, ferro e cálcio. O magma granítico também contém magnésio, ferro e cálcio, mas as quantidades destes minerais são muito menores na oceânica envelhecida. Entretanto, este processo não funciona para a crosta continental, portanto, algumas camadas têm milhares de anos. É importante notar que a crosta oceânica é muito mais fina do que a continental, e ainda assim é muito mais denso, 3,0 gramas por centímetro cúbico. Esta diferença de densidade favorece muitos fenômenos naturais na superfície da Terra e abaixo dela. Ao contrário dos continentes, a crosta oceânica mal flutua sobre o manto. O equilíbrio natural das duas crostas permite que elas flutuem em cima do magma. Agora você entende a importância desta variabilidade de densidade dentre as duas crostas. Este fenômeno nos leva ao lugar da tectônica de placas na constituição da Terra. As placas tectônicas formam a crosta oceânica. São seus movimentos que moldam continuamente sua aparência. Existem cerca de 12 placas tectônicas maiores e 40 placas tectônicas menores. Estas placas flutuantes sobre magma têm cerca de 100 km de espessura. Ele se movimenta alguns centímetros por ano a uma profundidade de cerca de 2.500 quilômetros. Se pudermos calcular a média, as placas não se movem todas ao mesmo ritmo. A placa da Cordilheira do Ártico se move a mais lenta, menos de 2,5 centímetros por ano, enquanto a placa do Pacífico Oriental, perto da ilha de Páscoa no Pacífico Sul, 3.400 quilômetros a oeste do Chile, se move a mais rápida, mais de 15 centímetros por ano. Estes movimentos levaram à deriva continental e modificam o relevo da litosfera. Mas eles também são responsáveis por muitos fenômenos naturais, especialmente terremotos. Então, como esses movimentos são possíveis? A litosfera, da qual a crosta faz parte, é rígida, mas é suportada pela astenosfera, parte superior do manto. Disse que esta última é dúctil, ou seja, tem grande capacidade de deformação.
Como um elástico, ele pode esticar-se a ponto de exercer muita pressão, o que, é claro, leva à ruptura. Aqui o fenômeno é bastante semelhante. A falha do manto ocorre quando um defeito crítico se propaga. Esta capacidade de deformação permite que a Terra libere seu calor interno para a superfície. Estas perguntas, mesmo para os geólogos mais experientes, são uma verdadeira dor de cabeça. Até alguns anos atrás, os cientistas tinham um semblante de uma resposta. Infelizmente, há cerca de 50 anos, a teoria da tectônica de placas foi abandonada. Desde então, o mistério permanece. No entanto, os pesquisadores não estão desistindo e pretendem resolver o mistério. Recentemente, entre 2018 e 2019, foi realizado um estudo sobre este mesmo fenômeno. O grupo de cientistas fez um modelo quase perfeito da Terra. Seu objetivo, reproduzir 1,5 bilhões de anos de evolução do planeta. Durante 9 meses, eles desenvolveram um supercomputador para se aproximar o máximo possível da realidade da evolução de nosso planeta. Ainda estamos longe de resolver o mistério, mas ele nos permitiu, ainda assim, compreender uma série de elementos. Em particular, eles conseguiram identificar a influência de 2/3 da superfície sobre o interior da Terra. Abaixo, os papéis são invertidos e a parte inferior influencia a parte superior das camadas da Terra. Os resultados obtidos neste projeto ainda são objeto de numerosos estudos. Por exemplo, poderia explicar o nascimento e a morte de cristas do Médio Oceano, cadeias de montanhas sob o mar, como se inicia a subducção, fenômeno pelo qual uma placa passa sob a outra de menor densidade, ou explicar o aparecimento de plumas, rochas anormalmente quentes do manto terrestre. Também sabemos que a evacuação do calor do núcleo da Terra para a superfície é responsável pelo movimento das placas. Mas teremos a oportunidade de estudar isso quando tivermos alcançado a zona do manto terrestre. Por enquanto, vamos continuar nosso estudo sobre a crosta oceânica. Pode chegar a menos 2 graus Celsius nos postes. Abaixo disso, a água salgada se transforma em gelo. Na superfície, o mar pode chegar a 32 graus Celsius. Mas nas profundezas do oceano, ele pode ir muito mais alto, até 1000 graus Celsius. Inacreditável, você pergunta. Na verdade, não. O movimento das placas tectônicas forma o que é conhecido como respiros hidrotermais. Quando duas placas se afastam, elas criam fendas. Dessas rachaduras saem nuvens de água do mar fervente e minerais tais como enxofre, cálcio e silício. Esses geysers não são encontrados em nenhum lugar do oceano. Eles só são encontrados nas cristas oceânicas, cristas submarinas. Aqui é onde o magma subirá à superfície e formará uma camada de magma. Estes respiradouros permitem que o calor armazenado na Terra escape. O magma está a cerca de 1200 graus Celsius. Sai em água a 2 graus Celsius. É a grande diferença entre os dois que causa uma pressão extrema e gera um geyser. Sob o oceano, no ponto mais próximo do foco dos respiradouros hidrotermais, a temperatura pode exceder 1000 graus Celsius. É em torno desses famosos respiradouros hidrotermais que poderia ter nascido a vida. Agora que você sabe tudo o que há para saber sobre os dois tipos de crosta terrestre, você pode voltar a subir na cápsula para continuar sua vertiginosa descida às profundezas da Terra. É quase invisível, mas está lá, a descontinuidade Mahorovecek. Esta linha marca a transição entre a crosta e o manto. Uma vez atravessada esta barreira, você mudará o universo e descobrirá outra parte escondida da Terra. O manto. O manto representa quase 84% do volume e 65% da massa de nosso planeta. Esta camada se estende por quase 2.900 quilômetros e sua temperatura atinge mais de 1000 graus Celsius. Na sua opinião, o manto é sólido, líquido, viscoso ou gasoso?
E se eu lhe disser que não há uma, mas duas respostas? Na verdade, o manto também é divisível em duas camadas distintas, o manto superior e o manto inferior. Vamos dar uma olhada mais de perto. O manto superior se estende por cerca de 700 quilômetros. Está logo abaixo da crosta terrestre pela qual acabamos de passar. Esta parte do manto está em estado sólido, apesar das temperaturas de cerca de 1000 graus Celsius. Ela consiste principalmente de peridotita, uma rocha composta de elementos cristalinos como olivina e piroxenos. Esta rocha é uma parte plástica, ou seja, mais macia e maleável. O manto é composto de componentes básicos, em particular olivina e piroxenos. Mas com profundidade, pressão e também aumento de temperatura, a rocha muda. Os minerais evoluem e transformam. Isto é chamado de transição. Na verdade, não há uma barreira clara entre o manto superior e o manto inferior. As duas partes são separadas por uma zona de transição onde a densidade muda gradualmente. Esta característica do manto permite a convecção. Este processo de dissipação de calor é uma das respostas para a questão do movimento das placas tectônicas. Mas antes, vamos descobrir uma nova camada da Terra, o manto inferior. Vamos continuar nossa descida. Aqui tudo é diferente. Estamos a uma profundidade de cerca de 670 quilômetros. Estamos entrando na fase de transição gradual do manto superior para o inferior. Naquele momento, devido à pressão e temperatura, a olivina e o piroxeno que compõem o manto serão convertidos em perovskite. Isto não é uma mudança de estrutura ou de matéria em si, mas uma mudança de estado. Este é o limiar onde a matéria passa de um estado para o outro. Nesta zona, a rocha não é mais totalmente sólida, pois entra em estado fundido. Isto é chamado de magma. O estado da rocha é viscoso. Esta zona se estende de cerca de 700 a 2.100 km e a temperatura atinge um máximo de 3.700 graus Celsius. Agora que você conhece o básico dos dois mantos, como você pode ver, esta área do manto é particularmente instável. Ela é animada por movimentos convectivos, movimentos lentos, mas essenciais para a Terra. Convecção é uma forma de transferir calor por circulação de ar ou líquido. Deixe-me explicar. A rocha quente é menos densa e, portanto, tenderá a subir, enquanto a rocha fria é mais densa e, em vez disso, cairá. Isto é chamado de fluxo ascendente e descendente. Estes movimentos no fluido, as partes mais quentes subindo e as mais frias caindo, definem a convecção. Para que a convecção dure no tempo, ela deve ser mantida. Isto significa que, quando o fluido quente atinge o topo, ele deve entrar em contato com o meio mais frio, rocha mais fria em nosso caso. O fluido esfria e desce novamente, enquanto o fluido mais quente o substitui e assim por diante. Estes movimentos perpétuos têm um impacto sobre as camadas superiores da Terra. Estes movimentos são particularmente responsáveis pelos movimentos tectônicos de placas mencionados acima, mas talvez também por vulcões e terremotos. Este fenômeno é muito importante para a Terra, apesar das consequências às vezes muito graves na superfície para o homem, os animais e a natureza. A Terra é muito quente devido à sua radioatividade e tem que evacuar o calor armazenado. Antes de continuarmos, talvez você queira saber por que a Terra é radioativa. Antes de tudo, precisamos definir o que é radioatividade. Ela se caracteriza pela emissão de radiação por átomos que se fundem ou se desintegram. Quando um núcleo atômico é instável, por ser muito leve ou muito pesado, ele se funde com outro núcleo ou se divide. É durante esses dois fenômenos que ele emite uma energia equivalente à perda de massa causada. Isto é conhecido como radioatividade natural. Quando é causada por uma reação nuclear, é chamado de radioatividade artificial. Somos todos um pouco radioativos. A principal fonte de calor na Terra é a radioatividade.
Fusão e desintegração de átomos instáveis são fenômenos muito comuns na matéria. Nas entranhas da Terra, fusão e decadência são igualmente comuns, mas a fissão é uma das principais fontes de energia e calor. A fusão une átomos, a desintegração destrói, enquanto a fissão divide um átomo em dois átomos mais leves. A fissão aquece o magma responsável pelo vulcanismo, mas também pelas emissões de gases de efeito estufa. O calor também liquefaz a casca externa do núcleo e promove os movimentos responsáveis pelo magnetismo da Terra. Explicarei isto um pouco mais adiante. Este escudo magnético é essencial para a vida na Terra. Portanto, o manto desempenha um papel muito importante, mesmo na superfície. Entretanto, se esta produção de calor for necessária, ela também deve poder ser evacuada. Existem 3 mecanismos possíveis para remover este calor: condução térmica, convecção e transferência por radiação. Grande parte do calor é removido pelo movimento e convecção das rochas. Estas correntes causam deriva continental, mas muitos detalhes, tais como velocidade, amplitude e localização, ainda são mal compreendidos. A pesquisa continua a desvendar o mistério das placas. Mais uma vez, vamos descer um pouco mais para o interior da Terra. Estamos próximos do nosso objetivo. Conforme nos aproximamos do núcleo externo, o estado do material muda novamente para se tornar líquido. Tenha em mente que a temperatura média nos 2.300 quilômetros que compõem o núcleo externo é de 3.700 graus Celsius a 4.000 graus Celsius. Ela é separada do manto pela descontinuidade de Gutenberg a uma profundidade de cerca de 2.900 quilômetros. No entanto, a composição é diferente das camadas superiores. Enquanto até agora era rocha, desta vez o núcleo é composto principalmente de ferro, de 80% a 85%. Os outros elementos que compõem o núcleo externo são apenas suposições. Na verdade, é bastante difícil determinar com precisão quais elementos são mais leves. Os cientistas acreditam que ela contém cerca de 5% de níquel e possivelmente também enxofre e silício. Como o núcleo externo é feito principalmente de metal, você pode pensar que ele se comporta como um ímã. O problema é que, a altas temperaturas, os metais perdem suas propriedades magnéticas. Portanto, o campo magnético da Terra não pode ser limitado apenas à presença de ferro e níquel. Outro fenômeno é responsável pelo campo magnético, e este fenômeno é o efeito do dínamo. O processo pelo qual uma rotação ocorre devido ao movimento convectivo cria um campo magnético que é conhecido como o efeito dínamo na astrofísica. Você já andou de bicicleta? Bem, então imagine uma bicicleta. Veja como a lâmpada do dínamo se esfrega na roda traseira enquanto você pedala. Ele cria uma corrente elétrica. Esta eletricidade que é gerada é o que acende a lâmpada. O processo também funciona de forma inversa. Uma corrente elétrica rotativa produzirá um campo magnético. Agora vamos voltar para o centro da Terra. O metal derretido está em constante movimento. É esta agitação do ferro fundido e do fluido de níquel que cria um fluido condutor, ou seja, que produz uma corrente elétrica. Acabamos de ver que uma corrente elétrica rotativa gera um campo magnético. Isto é o que acontece no núcleo externo. A rotação da Terra em seu eixo permite que estas correntes elétricas formem um campo magnético em torno dela, graças ao efeito dínamo. Do núcleo externo para o centro do núcleo interno são cerca de 1.200 quilômetros. Chegamos ao final de nossa jornada. Isso é muito especial, não é? Viajamos quase 6.400 quilômetros. Você teria imaginado por um segundo que tal profundidade é possível? Você acha que essas reações químicas e geológicas podem ocorrer ali mesmo, sob seus pés?
Lembremos que entre o manto inferior e o núcleo externo, passamos de um estado sólido para um estado viscoso e depois para um estado líquido. Surpreendentemente, o núcleo interno é sólido. Isso mesmo. Disse que a temperatura do núcleo interno está entre 3.800 a 5.500 graus Celsius. A pressão devido ao calor é muito alta. É por isso que o núcleo interno, que também é chamado de semente, é sólido. A semente também estaria em movimento. No entanto, sob a ação do campo magnético, ele giraria mais rápido do que o resto do planeta. Isto é chamado de rotação diferencial. A galáxia está em movimento, como o Sol e as estrelas. Nosso planeta gira em torno de si mesmo, mas também orbita ao redor do Sol, que por sua vez está em movimento. A convecção de fluidos também provoca movimentos internos. Finalmente, o núcleo interno também gira, mas a uma velocidade maior do que a da Terra. É o suficiente para deixá-lo tonto. Agora é hora de voltar à superfície da Terra e viajar de volta os 6.400 quilômetros ou mais que nos separam da crosta terrestre. Você pode desfrutar mais uma vez da luz e do calor do Sol, do oxigênio e da proteção da atmosfera. Através desta jornada, finalmente entendemos que todas as camadas internas e externas da Terra estão intimamente ligadas. É a combinação de todas essas camadas que permite a Terra brilhar com sua beleza e desenvolver a vida.